Você quer ter vida longa e deseja ver o bem? Então, tenha uma vida justa diante de Deus. Tenha ódio pelo pecado. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Salmo 34, versículo 12. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. E por aí vai. O que a gente está vendo aqui é uma descrição de uma vida justa, então. Muitos crentes, mas infelizmente, aqui o salmista, as pessoas parecem que não entendem o que o salmista está dizendo, apesar de ser muito claro. Ele está dizendo que aqueles que vivem de maneira ímpia serão perseguidos por Deus, serão punidos e amaldiçoados. Aqueles que vivem de maneira justa serão abençoados. Mas muitos crentes, até piedosos, ou seja, fiéis, muitas vezes, no fundo, eles não têm uma atitude correta em relação ao pecado. Alguns vivem em pecado mesmo, achando que nada vai acontecer. E outros não chegam a viver em pecado, mas têm uma atitude muito displicente em relação ao pecado. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai pensar que pecado é apenas sexo, relacionado a sexo. Não é. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu marido. Você fica falando mal dos outros. Enfim, sabe, não é. Vai muito além de sexo. Há 10 mandamentos, não apenas um, tá? Porque quando fala em pecado, tem gente que pensa o seguinte: desde que eu não estou adulterando, não estou em pecado. Muitas vezes você está com inveja há tempos. Com inveja no coração. Oh, Deus, eu fiz uma pregação sobre inveja, será que tem aqui no YouTube? Ah, procura aí. Gente, é uma das coisas, eu identifico isso na minha vida. Uma das coisas que mais eu demorei para notar que eu também sou passível de sentir inveja, porque não pode confessar inveja, né? E o quanto que a inveja, ela te emburrece, ela faz com que você não enxergue as coisas como elas são. A inveja, ela te deixa burro, então. Por quê? Por conta da inveja, você não consegue ver que aquele cara é melhor. Aí você não consegue se espelhar nele, aprender com ele, por conta da inveja. A inveja te deixa infeliz. Por quê? Porque você acha que o outro tem tudo aquilo e você merecia. Por que ele tem e você não? Tá vendo? Então, assim, não é só sexo, pelo amor de Deus. A inveja é um pecado terrível. E muitas vezes as pessoas não lidam com isso, estão criticando excessivamente os outros por conta da inveja. Ai, meu Deus! Ai, minha vontade era abrir o seu coração aí para te mostrar que o seu coração é assim, porque eu sei muitos de vocês que estão me ouvindo não acham que são assim, mas são, vocês são. Quem diz isso não sou eu, é Deus, por meio da Escritura. Então, ter uma atitude radical em relação ao pecado, ser sério em relação ao pecado. E por quê? Muitas pessoas, muitos crentes não têm uma atitude de zelo em relação aos seus pecados. E lembra que no final das contas, pecar é não amar. Lembra disso? Pecar é não amar. Como que passou isso? Nós podemos agora deixar de amar? Então por quê? Primeiro, porque muitas pessoas, mesmo crentes piedosos, não têm uma atitude radical em relação ao pecado. Primeiro, por conta de uma interpretação incorreta da doutrina da graça, da justificação pela fé. Somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma doutrina. Não apenas somos salvos pela graça, mas somos mantidos pela graça. Até a bala que nós pedimos a Deus, Deus nos dá pela graça. Mas isso não significa que Deus não puna nem discipline os homens e seus filhos. Eu sei que você, se você é um crente mais maduro, está há algum tempo já na fé cristã, eu sei que você sabe tudo isso que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza. Mas é impressionante como mesmo mentalmente sabendo disso, sim, eu sou salvo pela graça. E isso não significa que Deus não me puna. Mas muitas vezes, na prática, as pessoas acham que, mesmo sabendo disso intelectualmente, acham que Deus não vai puni-las, que Deus não vai discipliná-las. Está errado, Deus disciplina. Segundo, uma incompreensão do amor de Deus. Lembra de Davi? Davi pecou. Deus o amava? Muito. Muito. Era o homem segundo o coração de Deus.
Davi adultera, o sangue nunca mais para de escorrer na casa de Davi. Ah, não estamos mais debaixo da lei. Essa pregação também hoje de muitos que só falam do amor também traz essa conotação negativa. Essa interpretação errada, melhor dizendo. Então, nós estamos debaixo da graça mesmo, o favor imerecido. Somos o que somos pela graça, mas isso não anula a responsabilidade humana e nem anula a lei da semeadura e da colheita, que é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por exemplo, Provérbios. Um pouco para dormir, um pouco para enrolar na cama, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Se você for vagabundo, vai ficar pobre. Mesmo debaixo da graça. É o que Provérbios declara. Então, você precisa ser justo, correto, lutar contra o pecado, ser honesto com os outros, lidar com o dinheiro da maneira correta. Então, com a impaciência, é pecado, é pecado. Ser verdadeiro. Segundo Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, enfim. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Tem uma música até, né, que fala sobre isso. Acho que eu não lembro quem canta. Quanto ao Senhor, teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte para todo aquele cujo coração é totalmente dele. Então, essa música é baseada, né, em Crônicas, né? Aquele que tem um coração para Deus, Deus vai se mostrar forte para com ele. Davi foi escolhido por isso, né? Porque ele tinha um coração para Deus. Deus via o coração dele. Salmo 24 declara: quem é que vai habitar na casa do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Eu vou falar mais disso amanhã e depois. Gente, quão importante é isso? E quantas vezes você não está sendo puro de coração? Não, você pensa que eu estou falando de pornografia? Essa é a desgraça, né, da pornografia. Porque desde que você não veja pornografia, você acha que você é puro de coração, né? Assista amanhã e depois. Eu vou te mostrar como que muitas vezes você não é puro de coração e nem nota. E nem nota. Mas é isso. Quem é que vai ter uma vida longa? O justo. Aquele que tem um coração perfeito para com Deus. Esse Deus vai se mostrar forte. Eu falo isso, vou falar isso amanhã, eu falo isso pro meu filho sempre. Preocupe-se em temer a Deus genuinamente. Ainda que você esteja sozinho. Se você amar a Deus mesmo, se você for verdadeiramente correto diante de Deus e dos homens, ainda que você esteja sozinho, você vai ser maioria, porque Deus vai estar com você. E o mesmo eu digo para você. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para ver se há alguém que tem um coração totalmente dele. E aí, Deus pode achar esse coração em você? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Ó Pai, nós oramos para que nós sejamos este homem de Crônicas, que tem um coração perfeito para com o Senhor. Um coração inclinado para o Senhor, reto. Um coração que reconhece pecado. Não que é infalível, nós sabemos que não somos. Mas um coração que segue a consciência, que não nega a consciência. Consciência essa iluminada pela Tua palavra. Ó Deus vivo e todo-poderoso, tem misericórdia de nós. Que a Tua graça nos alcance em mais esta manhã. E ainda que estejamos sozinhos, seremos maioria, porque o Senhor é conosco. Ó Deus vivo, perdoa os nossos pecados. Mostra, Pai, os nossos pecados, porque inúmeras vezes nem vemos. Nem vemos. Ó Deus vivo e todo-poderoso. Mais uma semana está se encerrando pela Tua graça e bondade. Que a Tua graça continue conosco. Perdoa os nossos pecados. Sê favorável a nós. Faz o Teu rosto brilhar sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor, Redentor, Salvador das nossas almas, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos elegeu por amor e graça. Bendizemos o Teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido? Espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe você, que onde você estiver, que a graça de Deus te acompanhe, te livre do mal, te abençoe, te proteja.
Amém, meu querido? Deus abençoe.